Boa noite, pessoal da agronomia. Iniciamos aqui então mais uma aula de antropologia e sociologia rural e hoje, na verdade, estabelecendo um encerramento desse primeiro bloco conceitual, podemos dizer assim, né? Vocês viram que nós viemos estabelecendo uma relação de conteúdos desde o nosso primeiro encontro, né? Falamos lá na nossa primeira aula da história da agricultura, estabelecendo um resgate pelos principais momentos da história da agricultura. Depois, no segundo momento, nós, ainda sob um ponto de vista histórico, né, analisamos os sistemas agrários no Noroeste Gaúcho, principalmente, né, ou basicamente no Noroeste Gaúcho, a partir de estudos científicos, artigos, né? Depois nós olhamos num panorama mais geral no estado, mas fazendo as devidas considerações para a nossa região aqui no estado, a composição étnica, né, do estado do Rio Grande do Sul e com particularidade aqui para a região noroeste. E tudo isso nós realizamos ou buscamos estabelecer uma reflexão destacando os aspectos socioantropológicos, tá? A concepção de homem sempre esteve moldando essa dinâmica dos nossos estudos, a concepção de sociedade, né? Ou seja, a formação da ruralidade como nós conhecemos hoje, o homem do campo, na verdade, ele não é um produto desse momento específico. Ele é uma construção histórica, ele é uma construção social, ele é uma construção antropológica, né? Isso que ficou bem claro. E o conceito de hoje ele vai estabelecer uma espécie de fechamento, né, para esse primeiro bloco conceitual, ok? Porque o que nós vamos, o conceito do qual nós vamos refletir hoje é o conceito de patrimônio cultural rural, ok? Então, entender, diferenciar, assimilar os elementos do patrimônio cultural rural é algo essencial, nós vamos perceber, para o desempenho, digamos assim, com excelência da profissão de agrônomo. Tá? O profissional que vai atuar no campo, que vai atuar com o homem do campo, é necessário que essa pessoa tenha condição de analisar os aspectos culturais que identificam ou que definem o homem do campo enquanto homem do campo, que definem a ruralidade, ok? Então, diante dessa perspectiva, nós faremos uma incursão agora conceitual aqui, tá? Faremos um estudo sobre os principais elementos que dizem respeito, então, à questão do patrimônio cultural rural, ok? Então, vamos iniciar essa nossa análise. Então, vejam só, quando nós falamos de patrimônio cultural rural, nós vamos nos apropriar aqui, ou nos embasar aqui, numa problemática, tá? Numa problemática que nós poderíamos chamar aqui de uma questão motivadora, tá? O que nos motiva aqui a discutir nesse momento a questão do patrimônio cultural rural. Ou seja, buscar identificar aqui quais são os símbolos ligados ao modo de vida rural, mantidos e tão presentes no cotidiano das pessoas, mesmo com a crescente influência do modo de vida urbano. Ou seja, não é novidade, né? Não é nada criado nesse momento, né, o fato de que, ou a teoria de que o meio urbano no último século ele evoluiu no sentido de espaço geográfico, né, de modo de vida predominante, de modo a se colocar de uma maneira principal, podemos dizer, né? O modo de vida urbano é um modo de vida hegemônico, é um modo de vida hoje que cativa, né? O conceito, né? Os termos, as luzes da cidade, né? Ou seja, aquele elemento que faz ou
provocador, muitas vezes, da saída do homem do campo, do jovem do campo, ou seja, o fascínio que o modo de vida urbano, que o patrimônio cultural urbano ele tem, né? Ele é muito atraente, tá? Mas nesse sentido, quais são os símbolos, tá? Quais são os elementos que caracterizam e que constituem o modo de vida rural, mesmo com essa crescente influência urbana? O que é que diferencia? Qual é o elemento de patrimônio cultural rural? Para avançarmos nessa discussão, é óbvio que, primeiramente, nós temos que definir os conceitos, né? O que é um patrimônio? Tá? Um patrimônio é o legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações. Isso é um patrimônio. Tá? A noção de patrimônio é essa, né? A herança, a distribuição patrimonial, ou seja, é esse elemento que foi recebido de alguém que nós fazemos uso no momento e que deixaremos para gerações futuras. Desculpa. É fonte insubstituível de vida, inspiração, ponto de referência e identidade. Tá? Então, quando nós nos referimos à questão patrimonial, mais agora relacionada ao conceito de cultura, nós vamos ver que ele começa a carregar elementos mais afetivos. Muitas vezes até o patrimônio material ali, né? As heranças recebidas, elas passam a ter um elemento afetivo. Ah, eu não vou me desfazer disso porque era do meu pai, eu não vou me desfazer disso porque era do meu avô, ele deixou para mim, é um patrimônio que ele deixou para mim, então eu não vou me desfazer, porque aquilo carrega um elemento de identidade, é uma referência, é algo inspirador. Okay? Então, esse é o conceito de patrimônio. É aquilo que nos é passado, que nós vivenciamos e que deixamos para as gerações futuras. Muitas vezes nós deixamos um patrimônio transformado, né? Nós mudamos um pouco da forma como nós recebemos, ok? O que faz com que o conceito de patrimônio mundial seja excepcional é a sua aplicação universal. Os sítios de patrimônio mundial pertencem a todos os povos do mundo, estando em qualquer lugar. Então, quando nós falamos em patrimônio cultural, tá, nós estamos diante de um elemento de domínio da humanidade. Tá? Ou seja, a nível de mundo, se fala em patrimônios mundiais da humanidade. Né? São aqueles elementos, aqueles sítios, aquelas manifestações culturais, podemos dizer assim, tá? Que são de domínio da humanidade. Okay? No Brasil, o patrimônio cultural pode ser definido como um bem, ou como bens, né, de natureza material e imaterial considerado importante para a identidade da cidade brasileira. Okay? Então, aqui nós vamos ter já a primeira definição, ou seja, o patrimônio cultural, ele pode ser material, quando ele vai ter origem de bens, né, ou seja, materiais, construções, obras, né, feitas, concretas, feitas pelo homem, como também ele pode ser imaterial, aquilo que não tem materialidade, uma dança, né, os elementos mais folclóricos, né, são elementos imateriais, rituais, né, que depois nós vamos passar a identificar eles de maneira mais específicas. Tá? A Constituição Brasileira de 88, tá, configura um patrimônio, as formas de expressão, os modos de criar, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais, além de conjuntos urbanos e sítios de valores históricos, paisagísticos, artísticos, arqueológicos, paleontológicos, ecológicos e científicos. Tá? Ou seja,
vai desde as questões mais simples, como nós vimos aí, né? Formas de expressão, tá? Maneiras de se comunicar, de se expressar linguisticamente, né? Podem ser considerados patrimônios culturais. Os modos de criar, as criações científicas, ou seja, o nono lá que fazia a cesta de vime e que ainda hoje está lá relutando, né? Pode ser o único na região que ainda faz isso, mas está lá ele, porque aquilo para ele é um patrimônio cultural. Não adianta dizer para ele não fazer, porque aquilo a vovó que faz, a nona que faz o chapéu de palha, trançada de trigo, né? Então, são formas ou modos de criar, tá? Que embora possam ter perdido espaço, perdido praticantes, né? Mas ainda constituem-se como patrimônio cultural para muitas pessoas, ok? Então, quais são os conceitos essenciais aqui? Os bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser das pessoas. Então, aqui nós vamos ter, galera, quando falamos aqui, de maneira específica aqui, do patrimônio cultural rural, quando falamos de bens culturais imateriais, o que nós podemos dizer aqui que são os bens culturais imateriais, os patrimônios culturais imateriais, tá? Se nós pensarmos um pouco aqui naquilo que o nono fala, que o pai fala, que eu visualizo lá nas fotos, nos álbuns antigos, né? Aquelas festas religiosas, independente da religião, né? Aquelas festas religiosas que se davam lá no interior, né? A forma, né? A maneira como eles vivenciavam a comunidade, a tradição de ir visitar as pessoas na casa, as tradições de se fazer os mutirões nas casas, né, para ajudar na colheita, no plantio, né, a benzedeira que tinha lá na comunidade, que fazia, né, ou seja, tudo isso são elementos imateriais, tá? São elementos imateriais que caracterizam uma comunidade, que caracterizam um povo, que caracterizam uma sociedade, ok? E são imateriais porque não têm materialidade, tá? Eles são repassados, aquelas histórias, os causos, as anedotas, né? Que se contavam, né, e que talvez muitos de nós ouvimos dos nossos pais e não temos perspectivas talvez de passar adiante essas histórias, essas anedotas, né? O sotaque, a língua, os dialetos, né? Que estão presentes talvez nas comunidades que caracterizavam aquele grupo social e que talvez agora tenham uma aplicação muito menor, ok? E da mesma forma que o patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais classificados segundo a sua natureza, arqueológico, paisagismo, etnográfico, histórico, belas artes e artes aplicadas. Ou seja, o patrimônio material é aquilo que tem materialidade. E basicamente aqui nós vamos trabalhar arqueológico, não acredito que não exista na nossa região aqui, tá? Mas paisagístico e etnográfico. Ou seja, eu conheço, tá? Ou eu posso classificar as regiões de acordo com a forma como eles construíam as suas casas. Isso é um patrimônio cultural material. Os alemães vão ter uma perspectiva de construção, os italianos vão ter outra perspectiva de construção, de cuidado de jardim, outras etnias vão ter outras perspectivas de construção das suas residências, de organização da sua propriedade, tá? De acordo com a sua etnia, né? De acordo com a sua etnia, a paisagem ela vai ser moldada, a paisagem ela vai ser cuidada, tá? Acredito que todos vocês
já tenham ouvido falar e talvez repetido, né? Por exemplo, que os italianos, eles gostavam dos morros, né? Por isso que chegaram no Rio Grande do Sul, tinha um monte de terra plana, não, eles foram lá para as ladeiras das colônias velhas, na Serra Gaúcha, né? Isso tudo tem um porquê, está atrelado a uma cultura, tá? A uma herança cultural, a um patrimônio cultural, tá? E hoje são municípios históricos, são municípios que, né, que ganham dinheiro, que, né, muitas vezes por esse patrimônio cultural que se fixou ali, tá? Porém, acredito que o que mais tenha relação na nossa região aqui, né, é o patrimônio imaterial, né? É aquele que não tem materialidade, é aquele que depende dessa transmissão oral, dessa transmissão comunitária dos seus saberes, ou seja, são conhecimentos enraizados no cotidiano das comunidades, são manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, rituais e festas que marcam a vivência coletiva da religiosidade, né? Do entretenimento e de outras práticas de vida social, além de mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais. Veja só, eu sou do interior de Sarandi, né? Vivi toda a minha infância no interior. O campo de futebol, onde eu jogava futebol, ainda existe lá, porém ele está tomado por capoeira hoje. Tá? E lembro bem que no contexto da minha infância se juntavam lá basicamente e você reunia fácil 3 times de futebol com pessoas da comunidade. E era uma disputa assim muito acirrada, né? Era uma disputa muito acirrada para saber quem é que ia competir no time principal, no primeirinho, no segundinho, que se chamava na época, né? Ou seja, porque se tinha toda uma relação cultural com o jogo, com a participação do jogo, com a participação da comunidade, e se trabalhava durante o dia e no final do dia se ia lá para o campo para ajeitar o campo, né, para roçar o campo, para cercar o campo, para ajeitar o campo na sexta-feira para o final de semana, se tinha toda uma dimensão, quando era a época da festa religiosa, né, afazeres na propriedade, mas se deixava o momento, por quê? Porque era uma questão cultural que estava por trás disso. Os mutirões que se fazia, tá? Era uma questão cultural, era um patrimônio, ou seja, os antepassados faziam isso e aquilo vinha sendo repetido. Da mesma forma como os avós faziam, não, os pais já faziam um pouco diferente. E isso se passou para outra geração um pouquinho diferente. Enfraquecida, não sei. Talvez o conceito mais correto aqui seria transformada. Ela se transformou, tá? Porque talvez lá naquele contexto, aquilo que nós vimos lá na pergunta motivadora, né? A ideia das luzes da cidade, desse contexto cultural urbano, ele não estava tão próximo, tão visível como está agora, né? Talvez seja essa a questão, né? Mas enfim, temos aqui então essa perspectiva, ok? Que tudo isso acaba caracterizando, né, isso que se denomina de patrimônio cultural imaterial. Então veja só, a cultura de um grupo, aqui nós temos uma citação aqui do Claval, tá? A cultura de um grupo é resultado dos saberes, das técnicas, dos valores e conhecimentos transmitidos entre gerações. Não é um conjunto inerte, aqui que eu quero chamar a atenção, mas dinâmico devido à incorporação de inovações externas a ela ou pela própria dinâmica interna da sociedade. Então veja só, quando nós falamos de patrimônio cultural, imaterial principalmente, né, nós estamos diante de uma perspectiva que tem que ser entendido o conceito de cultura, ou seja, a cultura é tudo aquilo que é saber, que é técnica, que é valor e que é conhecimento que passa de uma geração para outra, tá?
A cultura, então, ela vai passando de geração para outra. Só que, veja só, ela não é inerte. Esse que é o conceito interessante, é que ela não é inerte, o Clavalho vai dizer. Ela não é inerte por quê? Porque quando uma geração passa para outra, essa geração que recebe esse elemento cultural, por intenção ou mesmo intencionalmente, ele acaba transformando esse conhecimento que ele recebe, esse elemento cultural que ele recebe. Ele acaba transformando, adicionando alguma coisa ou deixando alguma coisa de lado e passa essa cultura, passa esse elemento para a geração futura transformado. Essa geração nova que recebe um elemento cultural já transformado vai desencadear o mesmo processo. Então não é uma coisa que eu passo e permanece sempre a mesma. Ela vai se transformando, ela vai se adaptando, ela vai incorporando novos elementos e deixando elementos de lado também. Então, o campo aqui, então ele passou a desempenhar novas atividades, recebeu novas funções, novos atores sociais, né? Pensar a agricultura, né? E lembrando lá da história da agricultura que nós vimos lá no nosso primeiro encontro, né? Pensar a agricultura numa perspectiva colonial, hoje não faz sentido, né? Porque, como está aqui o campo, ele passou a desempenhar novas atividades, tem novas funções, os atores sociais são novos, né? Os atores sociais hoje eles estão mais conectados nessa dinâmica global, né? Eles estão mais conectados. Então, com toda certeza, essa perspectiva cultural ela vai ser alterada também, tá? Já do ponto de vista do patrimônio material, nós vamos ter ali os bens imóveis, né, que é tudo aquilo que não se movimenta, que são aquilo, né, os núcleos urbanos, as paisagens, né, os bens individuais e os móveis, né, que são coleções, tá? As ferramentas lá dos antepassados, que agora muitas vezes elas ocupam a função de, em muitos, eu vou fazer visitas para o interior, faço as minhas idas para os interiores, ali eu percebo, né, o arado de boi hoje não é mais utilizado para arar a terra, mas ele está lá no jardim, servindo como elemento decorativo. A trilhadeira, né, movida pelo motor estacionário, puxada pela junta de bois, não está mais cumprindo a função dela de debulhar o milho, né, a soja, o feijão. Ela está lá embaixo de um cobertinho bem bonitinho, cumprindo uma função estética, né? O tacho de fazer a comida dos porcos, né, o panelão, ele não está mais fazendo isso, porque o porquinho está lá sendo alimentado por uma ração que chega com o caminhão, né, vai lá direitinho, mas ele está lá no jardim com flores dentro, ele vai ocupando, ou seja, são elementos de patrimônio cultural que vão sendo adaptados e vão ocupando novas funções também, né? Então, mesmo com a aproximação e a intensificação da presença de modos de vida urbano no campo, alguns traços culturais e elementos simbólicos são mantidos, pois fazem parte da memória social do grupo e estruturam a identidade dos moradores, sendo preservados e disseminados entre as gerações. Olha só, o que está se querendo dizer aqui é o seguinte: existem, existem elementos que fazem parte desse patrimônio cultural rural, que eles não são extraídos dessa perspectiva, porque se assim eles forem, a ruralidade ela passa a perder o seu sentido. O modo de vida rural, o homem do campo, ele se identifica com essa vida porque existem elementos desse patrimônio cultural rural que são mantidos mesmo com essa intensificação aqui, né? Ele vai dizer, com esse assédio da vida urbana, tá? Então, o conjunto de elementos mantidos presentes no cotidiano e na memória dos moradores do campo pode ser considerados patrimônio cultural. Muitas vezes, veja, é aquilo que eu mencionei, a trilhadeira ela não é mais usada para trilhar o milho, mas ela está lá guardada.
Ah, mas é só por fim estético. Na verdade, existe uma memória por trás disso. E isso é patrimônio cultural. A memória também é patrimônio cultural. O arado não tem mais função nenhuma. Não, tem sim, ele está lá, ele é estético. Né? Então, tudo isso, tá, acaba mantendo de maneira prática no dia a dia ou de maneira o presente na memória aquilo que se considera o patrimônio cultural. Veja só que interessante agora. A paisagem, dentro de um viés cultural, contempla as diversas formas de percepção sensorial do espaço. Com a inserção do modo de vida urbano no campo, a paisagem rural reflete as mudanças intrínsecas, as novas configurações entre esses dois espaços. Ler a paisagem como um local que contém os patrimônios históricos e culturais é tentar identificar os laços de um indivíduo com o local, a vida do sujeito sobre esse espaço. Então vejam só, o que acontece aqui e que vai ao encontro, né, o de encontro, na verdade, com aquilo que eu acabei de mencionar quando eu citei o exemplo desses utensílios, desses instrumentos, né, que não ocupam mais a função original, mas acabam fazendo parte ou criando uma paisagem rural. Ou seja, o elemento paisagístico ele acaba tendo um viés cultural. E hoje eu percebo isso muito forte, tá? Essa espécie de resgate no meio rural, e a Emater ela fez um trabalho muito interessante, né? Fez e faz ainda, né? Na época em que eu trabalhava numa cooperativa de crédito, eu me lembro muito bem disso, tá? Se fazia um trabalho muito grande, se financiava muita casa no campo, reforma, construção, e a Emater, com a sua extensão, ela entrava com um projeto de instrução, né, incentivando a cooperativa. Ela entrava com dinheiro para construir a casa, mas tinha que ter eles elaboravam um projetinho do entorno da casa, da paisagem da casa. Então você via muitas pessoas buscando essa identidade cultural, esse patrimônio cultural que era a memória, tentava se fazer a materialização dele, tentava se reconstruir isso de maneira muito interessante, né? A gente percebia ali como que a paisagem ela tem esse poder de refletir o patrimônio cultural, tá? O processo de modernização rural, como foi visto, é extremamente complexo e não pode ser entendido simplesmente como o fim da agricultura ou o fim do rural. A modernização é uma consequência meio que lógica, né? Não posso dizer que a agricultura hoje está moderna, o maquinário está moderno, o homem do campo está com internet lá, então acabou o rural. Acabou? Não. É um processo que, no contexto de globalização que temos hoje, é um processo totalmente normal. Isso não implica o fim de uma identidade rural, tá? A modernização das sociedades nos espaços locais, rurais, tem como fundamento a crescente paridade social, isto é, a similitude entre as condições de vida das populações que vivem na cidade e no meio rural e também crescente disponibilidade no meio rural daquilo que ainda é definido como padrão de conforto urbano. Ou seja, se há um tempo atrás nós tínhamos a ideia, ou se tinha a ideia de que viver na cidade era viver com conforto, viver no campo era viver na penúria, né, sem conforto, hoje isso, né, em muitos casos, né, obviamente que ainda se vê um empobrecimento do campo, né, ou no campo, mas em muitos outros casos nós vamos ver que existe essa paridade, essa similitude, como coloca ali, né? Ou seja, o homem do campo tem acesso a bens de consumo que até um tempo atrás se condicionava ou se dizia impensável. Mas por ele ter acesso a esses bens, eu vou poder classificar que acabou a ruralidade, o homem ele perdeu esse sentido de ruralidade, a cultura rural se foi? Não, não é nessa perspectiva que nós devemos analisar, tá? Por quê? Quanto maior a carga simbólica e o sentimento de pertencimento que um patrimônio proporciona aos indivíduos, maior é o valor sentimental atribuído a ele. Daí a importância em levantar os patrimônios a serem preservados a partir da experiência e vivência dos sujeitos e não pela
simplesmente pela sua estética ou pela representatividade econômica e política, o que prioriza a seleção parcial do que será lembrado. Ou seja, muitas vezes, para entender por que o agricultor opta por determinada atividade ou desempenhar determinada atividade em determinado local da propriedade e não em outra uh, parte da propriedade, muitas vezes isso está ligado à questão memória, né? Ou seja, porque ele tem uma vivência, ele tem experiências que indicam que aquele local, que aquela paisagem, ela não pode ser alterada, tá? Porque ele carrega um simbolismo, para ele é um patrimônio cultural aquele elemento, tá? Saber valorizar, saber cuidar disso é extremamente importante, né? É possível perceber que há uma relação intrínseca entre os patrimônios culturais rurais, materiais e imateriais. Um comporta os saberes, as ideias, os sentimentos que se refletem nas práticas, nas edificações e utensílios e sempre coexistem paralelamente na paisagem e no cotidiano dos moradores do campo, né? Então, existem várias situações na nossa região aqui desse resgate, né? Seja nas vinícolas, né? Seja em atrações turísticas que demonstram, que fazem esse resgate, né? Que demonstram essa questão que os patrimônios culturais rurais, materiais e imateriais, eles se relacionam, tá? Porque todo o saber humano, em algum momento, ele se transformou em materialidade, né? Ele se transformou em materialidade. Então, é interessante ter essa perspectiva. E para concluir, então, desse modo, o patrimônio cultural rural ele congrega o modo de vida rural, que inclui os conhecimentos, as técnicas, hábitos, expressões de fé, os valores que estão relacionados à estreita relação dos moradores com o espaço em que vive e com a natureza, com a vivência e a preservação da paisagem natural tão estimada por quem vive e procura o espaço rural. E talvez aqui a síntese, né, esteja aqui a síntese da importância do agrônomo ele ter presente ou ele ter clareza da importância, né, de ter esse entendimento, de ter essa perspectiva mais holística aqui, né, da importância do patrimônio cultural rural, tá? Porque ele vai congregar esse modo de vida. Eu tenho que ter essa perspectiva, tá? Eu tenho que saber que aquele agricultor, aquela pessoa que está ali, ele é carregado, tá? Ou ele carrega em si um patrimônio cultural imaterial, tá? E que ele cultiva, ou que ele tem perspectivas muitas vezes, tá? De manter determinados elementos da paisagem. Eu tenho que ter a habilidade, eu tenho que ter a sensibilidade, eu tenho que ter a capacidade de conseguir ter o entendimento de tudo isso para conseguir fazer bem ou desempenhar bem a minha atividade frente a essa pessoa, frente a esse agricultor, ok? Então, diante de ou de maneira mais geral, então essa é a perspectiva e essa é a importância que se dá à questão do patrimônio cultural rural. Tudo isso, pessoal, ou as principais ideias, né, que foram tratadas aqui, elas estão, ou elas foram extraídas, né, a partir de um artigo, né, ou de um texto que foi apresentado, tá? Que foi apresentado aqui na jornada de pesquisa sobre questão agrária no Paraná, tá? Então esse é o texto base que vai estar disponível para vocês também, né? Do qual foram extraídos os principais elementos dessa análise realizada, ok? Então fiquem bem, espero poder ter contribuído e nós vamos voltar então na próxima semana tratando outros aspectos, né, de relacionamento mais direto então também com a prática da agronomia. Um grande abraço a todos.
Até mais.